E aí, people, vamos falar dos distúrbios? Os distúrbios têm mais chance de cair, tá? Isso aqui é importante, então, para sua prova, tá bom? People, distúrbios a gente fala basicamente em dois. Eu posso ter uma acidose, beleza? Ou seja, um excesso de H+, ou eu posso ter o quê? Uma alcalose, beleza? Como que eu vou ver isso? Eu vou avaliar isso por meio da gasometria. Beleza, people? Eu vou colher um sangue arterial do meu paciente, pode ser na artéria radial, que é o mais comum, e vou colocar no gasômetro. O gasômetro vai me dar algumas informações, que é o que? É o pH, a PCO2, o bicarbonato e a PO2. A gente vai usar aqui quem? O pH, a PCO2 e o bicarbonato, tá bom? Quando eu olho numa acidose do meu paciente, o pH dele vai estar o quê? Menor. Olha só, o pH para ser uma acidose tem que estar menor do que 7,35, people. Beleza? E para ser uma alcalose, o pH tem que estar maior do que 7,45. Algumas literaturas, principalmente as de biofísica, tá? As fisiologias nem tanto, mas falam que o pH normal é de quê? De 7,40, tá? Só que eu posso variar esse pH e eu digo que é normal, essa variação é de 7,35 a 7,45. Beleza? Tranquilo, people? Então eu posso ter o que? Uma acidose ou uma alcalose, e aí eu vou avaliar isso pelo pH. Antes da gente continuar de falar sobre os subtipos, eu preciso que você entenda que o equilíbrio ácido básico funciona como uma balança. Olha só, ele vai ser uma balança onde quem vai estar em jogo é a quantidade de H+. Se eu tenho uma quantidade equilibrada, ou seja, a parte ácida está em equilíbrio com a parte básica, perfeito, bacana, isso é ótimo. O problema é quando eu tenho os desequilíbrios que me geram essa acidose e essa alcalose. Por exemplo, people, ó, aqui ó, eu tenho uma acidose. Fiz a gasometria e o pH do meu paciente está menor do que 7,35, está 7,25, por exemplo. Tinha desenhado errado. Então, quando eu vejo uma acidose, people, eu vejo o quê? Que a quantidade de ácido está muito maior do que a quantidade de base. Então, neste caso, o meu pH vai estar menor do que 7,35. Só para reforçar, ó, escrevendo várias vezes. Como que eu vou tentar sair desta situação? Eu posso tentar sair dessa situação aumentando o que? A base, né, people? Então presta atenção, eu ficar em acidose não é legal para o corpo. E o corpo sabe disso, ele não vai te deixar em acidose. Então ele vai tentar o que? Aumentar o que? O básico. Então, ó, o corpo tenta aumentar a parte básica. Essa tentativa de aumentar a parte básica a gente chama de compensação. Então, ó, o paciente aqui, ó, tá em acidose. Beleza? A gente viu aqui que ele tem excesso de ácidos. Então, a compensação dele, ó, vai ser o que? Vai ser uma alcalose. Então, o corpo vai olhar, se eu estou em acidose, eu vou tentar jogar uma alcalose para o quê? Para deixar a balança igual. Beleza, people? É o que a gente vê aqui, ó. Ácido lá em cima, eu subo a base para o que? Tentar deixar os dois no mesmo nível. Acontece da mesma forma se eu estou falando aqui, ó, de uma alcalose também, people, ó. Se eu estou falando de uma alcalose, onde quem está em excesso é a parte básica, né? É a parte alcalina, eu vejo o ácido aqui embaixo e a base lá na casa do chapéu. Então eu tenho aqui, ó, uma alcalose.
o que o corpo entende? Eu não posso ficar com esse excesso de base. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aumentar os ácidos. Então, ó, ele vai o quê? Ter uma compensação. Beleza? Ele vai ter uma compensação e essa compensação aqui vai ser uma acidose. Guilherme, não entendi. Vamos entender agora com os exemplos, com os distúrbios que vai ficar muito claro para você. Vamos começar pela acidose. Vamos por aqui, ó, acidose. Quando eu falo em acidose, people, eu posso ter ela de duas maneiras. Eu posso ter o quê? Uma acidose dita metabólica. Olha só, metabólica. E eu posso ter uma acidose dita o quê? Respiratória. Beleza? Eu posso ter esses dois tipos de acidose. Então vamos lá. Para eu dizer que é acidose, o pH está menor do que 7,35. Estou batendo muito na tecla isso porque a prova não te dá o valor de pH normal. Você tem que saber. Esse número tu tem que decorar, tá bom? Por isso que eu estou escrevendo várias e várias vezes para você ouvir muito e lembrar de mim na hora da prova. Acidose metabólica, people. Falou em metabólico, você vai lembrar de quem? Do rim. Falou em metabólica, você vai olhar para o rim. E na gasometria, quem é que expressa o rim para gente, people? Na gasometria, quem vai expressar para a gente o rim vai ser o bicarbonato. A gente falou, né, que a interface renal era o bicarbonato. Falamos na aula de regulação, aula passada, se você não assistiu. Beleza? Tranquilo? E como é que vai estar este bicarbonato? Eu não estou em uma acidose? Estou. O bicarbonato deixa o meio básico, né? Então, para estar no acidose, só pode ser que o meu bicarbonato esteja faltando. Então, eu falo que o bicarbonato está menor que 22. 22 mEq por litro. Beleza? Então, presta atenção. Tenho uma gasometria com pH menor que 7,35 e um bicarbonato menor do que 22. Opa, provavelmente eu tenho acidose metabólica. O outro lado, acidose respiratória, como o próprio nome fala. Respiratória eu penso em pulmão. Beleza? Quem é que mostra o pulmão na gasometria? A gente viu, né? O CO2. Na gaso a gente vê a PCO2, que é a pressão parcial de CO2. People, presta atenção. A PCO2, o excesso de CO2 faz o quê? Deixa o meio mais ácido ou o meio mais básico? Deixa o meio mais ácido. Então, ó, em uma acidose respiratória, como que vai estar minha PCO2? Vai estar elevada. Ela vai estar maior que 45 milímetros de mercúrio. Beleza, people? Tranquilo? De boa? Como é que as compensações? People, se eu tenho uma acidose, presta atenção, se eu tenho uma acidose metabólica, o problema aqui está o quê? Que eu tenho um excesso de ácido, não é? Opa, a balança está pendendo aqui para o ácido. Então eu tenho que compensar com a alcalose. Beleza? Beleza, tranquilo. Primeiro ponto, massa. Mas o problema é o que? Metabolismo. O problema está no rim. Vou compensar pelo rim? Não. Vou compensar pelo outro lado. Vou compensar como a respiratória. Então aqui, ó, numa alcalose metabólica eu tenho uma compensação respiratória. E essa compensação respiratória é como? Esse paciente ele vai aumentar o que? A frequência respiratória. Por que que ele aumenta a frequência respiratória? Ele vai ventilar mais rápido, ele vai botar mais CO2 para fora. Se eu diminuo o CO2, eu aumento o pH, eu deixo o meio mais básico. Opa!
Numa acidose eu não busco a alcalose? Isso. Então eu aumento a frequência para diminuir o quê? O PCO2, para deixar aquele meio mais básico. Beleza? Então, ó, a frequência respiratória vai aumentar. Esse paciente vai ter o quê? O que a gente chama de taquipneia. Ou seja, a frequência respiratória lá em cima. E aí, people, quanto que vai estar a PCO2? Provavelmente a PCO2, se estiver em compensação, vai estar maior. Que maior, gente? Eu estou incutido. Vai estar menor que 35. Beleza? Então presta atenção aqui, ó. Se eu pego uma gasometria que o pH está menor que 7,35, é uma acidose. Olhei lá o bicarbonato está menor do que 22. Opa, eu tenho uma acidose metabólica. Beleza? Vou olhar para a PCO2. A PCO2, people, está menor do que 35. Opa! Eu tenho o sistema respiratório que tentando compensar essa acidose. Como é que ele compensa? Por meio de uma taquipneia. Beleza? Tranquilo? E na acidose respiratória, quem vai tentar compensar? O problema não está no pulmão? Está. Então a compensação aqui, ó, vai ser renal. E aí o que que ele vai fazer? O rim, se está numa acidose, people, ele vai tentar manter mais bicarbonato no corpo. E para tentar manter mais bicarbonato no corpo, ele vai aumentar aqui, ó, a reabsorção de bicarbonato, HCO3- e aumentar a excreção de de H+. E aí eu vou ver isso tudo na gasometria como, se estiver compensada, eu vou observar como um bicarbonato maior do que 26 mEq por litro. People, vamos lá. Peguei uma gasometria com pH menor do que 7,35 e aí eu observei o PCO2 dele estava maior que 45. Opa, eu tenho uma acidose respiratória. Tá compensada? Não sei. Olhei lá o bicarbonato tá maior que 26. Opa, eu já tenho o início de uma compensação aí. Beleza? People, vamos aos exemplos. O que que dá acidose metabólica? Acidose metabólica, people, você vai pensar em quem? Em diarreia. Criancinha com muita diarreia perde bicarbonato nas fezes. Vou pensar em que? Em diabetes mellitus descompensada. Beleza? Cetoacidose diabética. Vou pensar em quem? Naquele paciente com doença renal crônica. E além disso, aquele paciente, doença renal crônica, ele não reabsorve mais bicarbonato, tá? E aquele paciente que está em choque. O choque vai produzir o quê? Baixa de O2, respiração anaeróbica, né? Produzindo ácido lático. Beleza? Tranquilo? E no acidose respiratória, quem é que vai fazer isso? People, se eu estou em uma acidose respiratória, significa que eu tenho muito PCO2. Significa que esse paciente não está conseguindo eliminar CO2. Então, provavelmente, ele tem o que? Um fenômeno, uma doença que faz hipoventilação. Quem são os exemplos? DPOC, asma, miastenia graves, obstrução, beleza? Vou botar aqui obstrução e assim por diante. Qualquer coisa que faça diminuir a minha frequência respiratória pode ser uma causa de acidose respiratória. Beleza? People, falamos de acidose, vamos falar aqui de alcalose. A alcalose é o distúrbio contrário, né, à acidose. E assim como a acidose, ela pode ser
respiratória. Bota aqui metabólica primeiro, né, para seguir o padrão. Metabólica ou respiratória. Beleza? Mesma coisa, os problemas vão estar o quê? Se for metabólica, o problema está no rim. Se for respiratório, o problema está no pulmão. Como que é o pH de uma alcalose? O pH de uma alcalose é um pH maior que 7,45. Beleza? Tranquilo? De boa. Como que a gente vai avaliar então aqui, ó, o paciente com a alcalose metabólica? Se ele tem alcalose, significa que ele tem o quê? Pouco bicarbonato. Quer dizer, se ele tem alcalose, people, eu tenho excesso de bicarbonato. Essa é a verdade. Eu acabei olhando para de cima e falei. O bicarbonato deixa o quê? O meio mais básico. Então, se ele tem uma alcalose e é metabólica, esse bicarbonato vai estar maior que 26. O bicarbonato vai de 22 a 26. Eu lembro, bicarbonato é 24, 2 para cima e 2 para baixo. Beleza? Eu lembro desse jeito. Ah, é ruim? É o jeito que eu lembro, people. Se for pulmonar, se for uma alcalose respiratória, o que significa? Esse paciente está respirando muito rápido, está ventilando muito rápido, está lavando muito CO2. Então, ó, a PCO2 dele, ó, a PCO2 dele vai estar o quê? Vai estar baixa. Vai estar abaixo de quanto? Abaixo de 35 milímetros de mercúrio. Como que é a compensação, people? A compensação, se o problema é uma alcalose, a compensação vem por meio de uma acidose. Se é uma alcalose metabólica, o problema está no rim, não é? Então eu tenho que vir o quê? Uma compensação respiratória. E aí como que eu vou fazer essa compensação respiratória? Não está alcalino no meio, então eu tenho que deixar esse meio mais ácido. Eu retenho CO2. Então, para eu reter CO2, o que meu paciente vai fazer? Ele vai diminuir a frequência respiratória. Na prática, a gente vê isso? Não, o paciente não consegue diminuir a frequência respiratória dele. A gente vê isso mais na ventilação mecânica, que eu programo ele em módulos controlados para a frequência respiratória que eu quiser, né? E assim eu mexo com o pH. É uma das maneiras de se corrigir distúrbio ácido básico é pela ventilação mecânica, tá? Então eu tenho aqui, ó, uma compensação respiratória diminuindo a frequência respiratória. Quando eu diminuo a frequência respiratória, eu chamo isso de bradipneia. Beleza? Tranquilo? De boa, people. E quanto que vai estar essa PCO2 dele? Ó, se eu diminuir a frequência respiratória, é que eu quero aumentar a PCO2. Então a PCO2 vai estar maior que 45. Beleza? Lá na alcalose respiratória, é uma alcalose, então eu tenho que buscar o quê? Uma acidose para compensar. O problema está no pulmão, então quem vai compensar? Quem vai compensar é os rins. Sistema renal. Vai compensar como? Eu estou em alcalose, eu tenho que ficar aumentando bicarbonato no sangue? Não. Então o que o rim vai fazer? Ele vai diminuir a reabsorção, ó, ele diminui a reabsorção de bicarbonato. Ou seja, deixa bicarbonato embora na urina. A urina fica mais o que? Alcalina. Aqui, ó, neste exemplo, quando eu aumentava a reabsorção de bicarbonato e aumentava a excreção de H+, a urina ficava mais ácida, tá? Aqui não, ó, aqui a urina fica mais alcalina. E o que mais que eu faço? People, eu não tenho que deixar o meio mais ácido, então eu também diminuo o que? A excreção de hidrogênio. Eu diminuo a excreção de
H+. Beleza? Isso tudo por quê? Porque eu quero deixar esse bicarbonato como? Baixo. Então, este bicarbonato, meu objetivo é deixar ele abaixo de 22. Para tentar compensar essa alcalose. Beleza? Vamos para os exemplos? Alcalose metabólica, a gente tem o quê? Um exemplo. Botei de azul, vou botar de azul. O exemplo mais claro aqui é vômitos. Principalmente em crianças. Criança que está vomitando muito, seja qual for o motivo, pode sim fazer alcalose metabólica. Tá bom? Questão típica de prova de residência é estenose hipertrófica de piloro. Fica a dica aí para quem vocês quando chegar na residência. Aí, nós estuda tudo aqui. Alcalose respiratória. People, cara, para fazer alcalose respiratória, ele tá hiperventilando. E aí, o cara mais comum de fazer isso é aquele cara lá do corredor, tá na enfermaria, no corredor, na maca. Por quê? Porque o médico não medicou ele direito. Não passou o quê? Não fez uma analgesia adequada. Ele fez dor e ele começa a hiperventilar, pô. Hiperventilação causa o quê? Uma alcalose respiratória. Paciente com dor faz alcalose respiratória. Quem mais, Guilherme? Paciente em crise de ansiedade. Também pode fazer alcalose respiratória. Entre outras, tá, People? Existem muitas causas, mas essas são as principais. People, pegou aqui? É tranquilo, é só a gente pegando o algoritmo e tal. Vou mandar umas gasometrias pra gente brincar no grupo também, tá bom?